Finalizando aqui, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos retornando, agora sendo gravados. Nesse momento, alternamos aqui para sistemas de informação. Começamos uma abordagem semana passada a respeito de conceitos iniciais. E lembrando que, por trás de todo esse aspecto conceitual, contextual dos sistemas de informação, nós temos o lado operacional, o lado prático, né? Que, de certa forma, todos nós, todos os dias, utilizamos algum ou alguns sistemas de informação. Se, no passado, né, a terminologia sistemas de informação era algo de perfil empresarial, em nível estratégico, em nível, enfim, profissional, hoje não mais. Sistemas de informação hoje estão presentes nas mais diversas áreas e ao alcance de todos vocês, todos nós todos os dias nós utilizamos, como disse, vários sistemas de informação, né? Alguns direcionados, outros nem tanto. Então, de um sistema operacional como Windows ou um sistema operacional como o Android, que vocês utilizam, que nós utilizamos no smartphone, ali também, além de sistema operacional, nós temos também um sistema de informação. Então, quando falamos em sistema de informação, não estamos falando de algo distante, que fica longe do nosso cotidiano ou longe da nossa esfera prática. Muito pelo contrário, faz parte. Até a nossa Smart TV em casa tem também, além do seu sistema operacional, informações ali para que a gente possa interagir. Então, vivemos hoje a era da informação, né? E ela está à disposição de todos nós sobre os mais variados tipos de dispositivos. E aqui, dentro dessa questão de teoria geral de sistemas de informação, aí sim, nós abordamos também o lado organizacional, o lado mega, o lado macro. E na semana passada, nós começamos a falar sobre conceitos de dado, informação, conhecimento, e hoje nós vamos abordar a parte de variações de sistemas de informação, tudo bem? E seguindo a mesma linha de raciocínio da aula anterior, antes de começarmos um assunto novo, é sempre legal a gente dar uma repassada no que foi apresentado, porque nós temos que lembrar, retomar o ponto de partida, reaquecer aqui, digamos assim, né? Na volta inicial, a gente aquece os pneus para que o carro não passe direto numa curva, perfeito? Então, vamos relembrar aqui o que nós vimos a semana passada e já adentramos aqui na parte de variações de sistemas de informação. Deixa eu compartilhar minha tela aí com vocês. Vamos lá. Só uma perguntinha para confirmar. Estão vendo a minha tela? Sim. Beleza, gente. Valeu pelo retorno. Então, vamos lá. Bom, na semana passada, nós já definimos o que é um sistema. Já definimos sistema de informação. Porém, como disse, é apenas um review para que a gente possa retomar o raciocínio. Então, vamos lá. Sistema, de um modo geral, independente de ser um sistema computacional e informatizado, sistema, se a gente olhar aí no Aurélio ou qualquer dicionário formal pelo mundo afora, aqui eu tenho uma definição do dicionário americano, o Heritage. E ele tem a definição de sistema como um grupo de elementos interativos, interrelacionados ou interdependentes que formam ou parecem formar uma entidade coletiva, né? Resumindo, todo sistema tem um conjunto de elementos que, interagindo, colocam algo para funcionar. E o conceito de sistema não está diretamente ligado unicamente a processos informatizados, longe disso. Qualquer conjunto de elementos que interagem entre si com um ou mais objetivos, nós temos aí o conceito de sistema.
vários sistemas. Nós temos, vamos lá, se nós formos falar de sistema aqui, nós podemos variar do sistema solar, com planetas, estrelas, astros na nossa galáxia, a um sistema econômico. Então, a terminologia sistema, ela cabe em qualquer lugar onde eu tenha um conjunto de elementos que interagem em função, em prol de algum objetivo. Como disse, do sistema solar ao nosso sistema cardiorrespiratório, que é um sistema, a um sistema econômico, sistema elétrico de um automóvel, sistema de suspensão, sistema de freios, ou seja, olha a quantidade de sistemas independentes que fazem um automóvel funcionar. São vários sistemas independentes. Cada sistema tem os seus conjuntos de elementos. O sistema de freios tem os componentes referentes à frenagem do veículo. O sistema de alimentação de combustível tem os seus elementos que fazem com que o veículo seja alimentado de combustível para que haja, de fato, a combustão, a queima e o motor ande. Sistema de suspensão, sistema elétrico, são vários sistemas. Nós temos dentro do ambiente educacional, nós temos sistemas educacionais e, direcionando para o nosso assunto aqui, nós temos sistemas de software, que são sistemas informatizados, que aí passa a ser o nosso palco de trabalho, o nosso foco aqui, o nosso horizonte, mas o termo sistema não se refere única e exclusivamente a algo digital, computacional, eletrônico, tá? Nós temos, como disse, diversos tipos de sistema, porque a definição de sistema é mais abrangente. Então, dentro dos sistemas de software, nós temos sistemas que podem ser direcionados para a área comercial, nós temos sistemas de softwares que são direcionados para usuários domésticos, nós temos sistemas de softwares que são direcionados para fazerem um computador funcionar como sistema operacional, nós temos sistemas de softwares que são direcionados para uma aplicação específica, no caso, os aplicativos. Tem os sistemas de softwares voltados para entretenimento, no caso, um game. E eu tenho sistemas de softwares que são incumbidos de informar usuários. E aí entra os chamados sistemas de informação. De um modo geral, todo sistema informa algo, tá? Até um sistema de entretenimento. Porque você tem algumas informações dentro de um game que você precisa entender como aquele jogo funciona para que você possa jogar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou tentando exemplificar, né? O objetivo de um software para entretenimento é liberar serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, sensação de prazer e bem-estar. Não é dotar você de informações para a tomada de decisões. É isso que eu estou querendo me colocar aqui. Sistemas voltados para entretenimento quer deixar vocês felizes. Sistemas de informação, que é o outro lado aqui, que nós vamos sair da parte específica e vamos entrar num outro contexto, que aí sim é área de gestão, área de negócios. Perfeito? E aí nós paramos aqui, ó. Jogamos a âncora e aqui nós vamos ficar por um tempo. Recolham as velas e aqui ficaremos. Sistemas de informação, tá? São sistemas que têm como principal objetivo apoiar a execução e o controle de processos de negócios e que se concentram na manutenção e processamento de grandes bases de informações. A professora Andréia, na aula anterior, acabou de mostrar para vocês o recurso, o componente Insights do Teams, do Microsoft Teams, que embora seja um sistema de trabalho corporativo na esfera colaborativa, onde várias pessoas podem compartilhar recursos e trabalhar simultaneamente, porque vale lembrar que o Microsoft Teams não foi criado para fins única e exclusivamente acadêmicos. Empresas por vários lugares do mundo utilizam o Microsoft Teams como um sistema de comunicação interna.
E aquele ambiente que a professora Andrea nos mostrou através do compartilhamento da tela, o Insights, que traduzindo ao pé da letra, né? Traduções literais, elas não nos ajudam muito, né? O legal é a tradução funcional, porque você traduz com o sentido que aquilo serve. O insight, traduzindo ali de forma literal, seria intuição. E talvez até sirva, porque ele gera o quê? Não uma intuição, mas geram fatos, dados, né? A professora falou sobre chamada, eu consigo acompanhar o monitoramento da participação dos alunos durante as aulas. E ao longo de um período, uma semana, um mês, 2 meses, um trimestre, um semestre. E para que serve isso? Apenas para monitorar a vida de vocês dentro do ambiente da escola, das aulas? Não, gente. Para que a gente possa ter algum tipo de controle. Para que eu possa, por exemplo, quando eu posto algo e ninguém visualiza, significa, de alguma maneira, que aquilo não gerou interesse. E aí eu preciso reformular a maneira como eu estou direcionando aquilo para vocês, porque não está gerando interesse. Ou seja, não houve cliques, não houve leitura, não houve acompanhamento, não gerou interações. Então, não é uma forma apenas de controlar, é uma forma que eu tenho de também direcionar a forma como nós trabalhamos, para que nós tenhamos sempre um melhor aproveitamento de ambas as partes, que aquilo que nós proporcionemos para vocês seja algo que vocês queiram acessar para gerar assunto, formando uma base de conhecimento técnico. Então, se desta maneira não gerou interesse, vamos abordar de uma outra. Isso chama-se o quê? No caso ali, insights, são dados que vai me alimentar em termos de informação para que eu possa tomar decisões e escolher outras maneiras de distribuir o conteúdo. Dentro da esfera organizacional, os sistemas de informação farão o quê? Eles vão mapear todo o andamento, todas as informações que são relevantes e pertinentes ao negócio da empresa e vai retornar em forma de possibilidades de dados estratégicos. E aí, da mesma maneira, né, que, por exemplo, né, fazendo um link com a aula anterior, eu tenho níveis de suporte ao usuário diferentes, para atender usuários diferentes, dentro da esfera organizacional, dentro de uma empresa, de uma organização, nós também temos níveis estratégicos diferentes. E para cada nível estratégico diferente, eu tenho camadas de sistemas de informação que são inerentes àquela necessidade. Por exemplo, só para compartilhar este raciocínio com vocês, ao invés de afirmar, eu vou perguntar para que haja aí a possibilidade de uma dedução lógica. Um operário que trabalha numa linha de produção de uma empresa, que precisa também de informações para produzir, precisa do mesmo tipo de informação que um gerente executivo utiliza para gerenciar os processos organizacionais da empresa, ou seja, o que o funcionário na linha de produção utiliza é a mesma informação que o executivo para fazer investimento, melhorias na empresa utiliza? É a mesma informação? Será? O que vocês acham aí? Senhores, cavalheiros, senhoras, senhoritas, alguém me acompanha aqui? Alguma forma de vida online? Ué, cadê vocês? Eu tô aqui, professor. Opa, então alguém me deu um retorno. Eu estou buscando um diálogo. Repita. Ai, que eu mandou aqui no chat, professor. Foi mal. Vamos lá, vou repetir a nossa... Na verdade, não é uma dúvida. Eu estou convidando vocês para raciocinar junto comigo. Estamos falando de sistemas de informação em nível organizacional, empresas.
E dentro de uma empresa, nós temos várias áreas de atuação. Eu tenho a área operacional, dentro do setor produtivo, eu tenho a área de supervisão, gerência, eu tenho a área da direção e tem o nível mais alto da hierarquia, que é o nível executivo. Os CEOs são aqueles Também que... tem o RH, né? Sim, o RH ele está na parte no nível de supervisão, tá? Estou falando em termos de informações. Nós temos a parte operacional, que é quem produz, nós temos a parte de gerência e nós temos aí a parte executiva. As informações que trafegam são as mesmas, a informação que o executivo tem e precisa para investir, para tomar decisões na empresa, é a mesma informação, por exemplo, que um funcionário na linha de produção, na esfera operacional utiliza? Sim ou não? Eles têm acesso e precisam das mesmas informações? O que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que A sim, maioria professor. das vezes não, né? Exatamente, Eles na só maioria das eles vezes, ou melhor, preferem né? que Por via de sempre, regra, não. porque eles vão se Os... basear no que está acontecendo no dia a dia. Eles vão se concentrar mais o pessoal do operacional. Vão se preocupar mais no que está acontecendo no dia a dia, o que está acontecendo na empresa ali e agora, não os executivos, porque eles vão eles que estão trabalhando, não são os executivos. Os executivos estão viajando, no caso, resolvendo outras coisas até fora do mundo. Por aí. mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas, de um modo geral, está correto o que você afirma. As informações que estão ao alcance e que são necessárias para os funcionários dentro de uma escala operacional, elas não são as mesmas de quem está no nível executivo, por exemplo, ou no nível de gerência. O nível de gerência, ele até está mais próximo da linha de produção. Ele precisa acompanhar de perto a produção, e ele até tem algumas informações, sim, da linha de produção, porque ele acompanha, ele é um gerente, ele é um supervisor, então ele acompanha isso. Mas o acesso às informações não acontece da mesma maneira. Então, dentro dos sistemas de informação no nível empresarial, eu tenho divisões. Eu tenho sistemas de informação que são direcionados para a parte operacional. Eu tenho sistemas de informação, como é que eu posso dizer? Não é que são outros sistemas de informação, são módulos diferentes dentro do mesmo sistema. Né? Você compra hoje, adquire um sistema de gestão corporativa, como um sistema SAP, um ERP, que custam aí caríssimos, né? Algum investimento altíssimo, e você integra todas as áreas da empresa, todas. Porém, cada nível hierárquico vai ter acesso às informações que são pertinentes ao seu estágio, ao seu patamar de trabalho. Um operário da linha de produção, ou melhor, vamos mudar aqui, que não seja uma linha de produção em termos de uma fábrica, né, o pátio de chão, não é isso, mas que seja, digamos assim, um desenvolvedor. Vamos falar de uma empresa de software, né, que é uma área de produção de conhecimento. Você não tem trabalho braçal ali, mas você tem um trabalho intelectual. Mesmo assim, quem está no nível operacional, o programador, o desenvolvedor, que aí ele passa a ser, entre aspas, o braçal, ele não tem acesso às mesmas informações dos executivos, dos diretores, departamento financeiro, CEOs, que são aqueles que são responsáveis pelo gerenciamento geral da empresa. Eles têm níveis de informação num outro patamar, eles precisam de números de dados das suas camadas mais básicas, mas as decisões são tomadas no nível superior, e não que não tenha ligação nenhuma, tem, mas são informações de uma outra maneira. Esses dados já foram processados e já chegam no patamar do nível executivo para que eles tomem as decisões necessárias para aquela área de operação. E quando eu falo isso, estou me referindo a empresas de um porte muito grande. Nós temos hoje, numa multinacional ou em multinacionais, as chamadas cadeias de suprimentos, os supply chains. O que são cadeias de suprimentos? São ligações que uma empresa faz com outras corporações. Então, por exemplo, eu tenho, dentro de uma multinacional, ligações com fornecedores, eu tenho colaboradores,
eu tenho investidores, eu tenho, por exemplo, os clientes. Então, são relacionamentos que nós temos externos, e aí você tem sistemas de informação com relações externas, e eu tenho sistemas de informação com relacionamento interno entre departamentos, e eu tenho os arredores, que hoje, devido às chamadas, né, teoria, os sistemas conectados, isso está, digamos assim, é algo essencial. Não existe hoje sistema de informação que não esteja conectado a outros sistemas de informação. Porém, o que eu estou tentando passar aqui é que dentro dos sistemas de informação nós temos níveis que operam de forma diferente e que atendem pessoas dentro de hierarquias diferentes. E aí, voltando, né, para um exemplo mais micro, saiamos aqui da esfera multinacional e vamos pegar novamente um exemplo da nossa realidade cotidiana. Não estamos na aula presencial, mas podemos pegar como exemplo aqui a escola. E nós temos um sistema de informação que é comum para nós aqui, alunos e professores. Podemos exemplificar novamente com o Teams. Por exemplo, o que eu acesso no Teams não é o mesmo que vocês acessam. Embora seja a mesma plataforma, estamos acessando os mesmos itens, porém com níveis de acesso diferentes. E nós estamos, digamos assim, no mesmo patamar de trabalho, porque o professor e o aluno estão ali na parte didático-pedagógica diretamente relacionados. Mas não é possível que vocês acessem o Teams e tenham acesso aos mesmos dados que nós, professores. Nós atuamos num outro lado do sistema, correto? Isso não tem a ver com, não é hierarquia, são níveis de acesso. Porque, professor, eu tenho acesso aqui ao conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês, eu tenho material das próximas aulas, mas vocês ainda não têm acesso a isso. Vocês não têm acesso, por exemplo, aos insights, que medem o mapeamento das aulas, da presença e participação de vocês. Então, assim, nós estamos acessando a mesma base, o mesmo sistema de informação, porém, para cada nível de acesso, baseado no tipo de usuário, ele me retorna informações diferentes. Eu acho que esse exemplo aqui foi mais claro do que o patamar multinacional, que fica algo um pouco distante. Porém, a única coisa que muda entre uma multinacional e o nosso exemplo aqui na escola é realmente a dimensão, o tamanho, o porte e o investimento. A linha organizacional é idêntica. São níveis de acesso. O sistema de informação é o mesmo, mas com níveis de acesso diferentes, porque nem todo mundo acessa e precisa acessar as mesmas informações. No nível de acesso aluno, o sistema de informação vai dotar, alimentar vocês com informações que cabem a vocês. No nível de acesso professor, eu tenho esse outro intervalo de acesso. Por exemplo, um coordenador de curso já consegue ter hoje, pelo Teams, pelo NSA, que é um outro sistema de informação acadêmico juntamente com o Teams, um coordenador de curso já tem acesso a informações que eu, como professor, não tenho. Porque eu não preciso saber detalhes de outras disciplinas, a não ser das minhas. Um coordenador de curso, ele consegue acessar todas as disciplinas e acompanhar todas que ele quiser. Ele é um coordenador de curso, ele precisa ter a visão geral de todas as aulas, dos professores, de tudo. Já, por exemplo, um coordenador pedagógico, que coordena pedagogicamente toda a escola, já tem um nível de acesso acima de um coordenador de curso, que consegue ter visão do curso, mas não da escola. O coordenador pedagógico geral, ele vê a escola inteira. Porém, ele não tem acesso, por exemplo, aí vamos pegar, acho que foi a Tainá que falou sobre RH. Aqui na nossa escola, né, dentro da nossa divisão de trabalho, quem direciona, gerencia recursos humanos é a nossa diretoria de serviços.
Nem coordenador pedagógico, nem coordenador de curso tem acesso, por exemplo, à diretoria de serviço. E a cachorrada ficou louca de novo. De tempos em tempos dá um pane neles ali. Por exemplo, também nós temos diretoria acadêmica, que acessa tudo o tempo todo, porque aí é aquela que está no topo da pirâmide, que é a nossa diretora da escola. Ela tem acesso a qualquer item de qualquer parte. Não significa que vá acessar, porque ela delega, né? Ao diretor, ele dirige a parte pedagógica, mas dificilmente ele vai entrar, por exemplo, para verificar detalhes do curso. Para isso, existe o coordenador que coleta essas informações e, numa reunião diária, leva estas informações para um consenso, para que aquilo seja digerido em uma reunião. Voltando ao exemplo macro de uma mega corporação, é exatamente isso. Dentro do nível operacional, você tem ali funcionários de um modo geral, que batem o seu ponto, acessam seu cartão, acessam o sistema para poder fazer o seu trabalho, o seu desenvolvimento, o programador, um operador de sistema, um atendimento de helpdesk, mas ele não vai ter acesso jamais a uma informação gerencial. Não compete à área de atuação dele. Então, nós resumimos aqui as áreas de abrangência do sistema operacional, de sistemas de informação. E para cada nível de sistema de informação, você tem ali definições. Perfeito? Dentro do conceito aqui de sistemas de informação, na semana passada nós já mencionamos isso aqui, né? Dados, informação, conhecimento. Não mencionei aqui a parte de inteligência, que entra a parte de estratégia, que é o que nós estamos, que é a finalidade, para onde o nosso norte aponta. Dentro do sistema de informação, nós temos vários dados. Lembrando que o dado é a unidade elementar de uma informação, mas ele não te informa. Como disse aqui a semana passada, se eu chegar aqui nesse momento e falar Wagner, isso é apenas o meu nome. Mas se eu simplesmente afirmar aqui em uma frase, o Wagner é professor da ETEC de Praia Grande no curso de informática para suporte. Eu combinei uma sequência de dados e passei a ter uma informação. Tá ok? Esta informação, ela não me confere conhecimento, mas ela pode ser base para, combinada com várias outras informações, a partir destas informações combinadas, eu edificar um conhecimento. E quando eu edifico um conhecimento com base em uma informação que foi extraída de um sistema de informação, o objetivo de tudo isso é gerar conhecimento e, com esse conhecimento, criar estratégias de negócios. E aí, eu estou na camada da inteligência. Dentro do sistema de informação, a parte mais alta da pirâmide aqui corresponde àqueles que tomam decisões, cargos executivos. É fazer com que as decisões tomadas sejam baseadas em conhecimentos que foram extraídos de informações baseadas em dados milimetricamente apurados. Da mesma maneira que o acompanhamento de vocês dentro do Teams pelo Insights é feito todo o mapeamento de dados corporativos de uma empresa. Produtos que vendem, produtos que não vendem, clientes que estão satisfeitos, clientes que não estão satisfeitos. E hoje isso está muito mais fácil. Está mais fácil, entre aspas, porque ninguém está fazendo isso. Quando eu digo ninguém, não existe uma pessoa ou uma equipe ou um batalhão dentro de um departamento que recebe por hora de trabalho para fazer esta função. Isso hoje compete aos sistemas de informação. São programas, são algoritmos que foram logicamente combinados para fazerem isso. Extrair dados, informar para os usuários, combinar esses dados, gerar informação, produzir conhecimento e, em algum momento,
produzir inteligência, estratégia de negócios. Para quê? Vantagem competitiva. Isso aqui funciona em todas as áreas, na área comercial, empresarial, na área de investimentos. Opa, volta e meia nós temos aí, né, para quem não é do conhecimento de vocês, não é do conhecimento da maioria das pessoas, mas, enfim, mercado de ações, né, investimentos. Existe uma linha de ação dentro do mercado de ações. É vender quando está em alta e comprar quando está em baixa. E qual é a mágica daqueles que ganham? É quando eles conseguem realmente, por alguma, não digo, não é mágica, né, gente? Com experiência, com feeling, é se antecipar. É procurar investir naquilo que estará valendo mais amanhã. Há quem desconfie desse negócio, né, gente? Porque nós temos hoje os chamados traders, né? Quem são os traders, né? Os traders, na verdade, são investidores investidores, não digo de alto risco, mas investidores que investem nesse tipo de coisa, investem no risco. E alguns se dão muito bem. O grande problema é quando você tem informações privilegiadas. Quando essas informações privilegiadas rolam de um sistema, beleza. Agora, quando são de pessoas, é complicado. Aí tem um conflito de interesse. Então, assim, no mundo dos negócios hoje, no mercado de ações, mercado de investimentos, os chamados commodities, né, pelo mundo afora, então, assim, se o barril de petróleo acaba de subir, né, lá no Oriente Médio, e, por exemplo, os nossos governantes aqui afirmam que vai baixar o preço da gasolina, eu não estou fazendo um comentário político, estou fazendo um comentário para que a gente reflita sobre o todo, né? Se nós temos um mundo globalizado hoje, né, pelo sistema de informação que nós temos, que é o mundo, o planeta Terra, onde tudo que acontece tem uma ligação causal, causa e efeito. Se o barril de petróleo sobe no Oriente Médio, como, me diz, como que o combustível aqui pode abaixar? Então, quando você ouve, de repente, vamos baixar o preço dos combustíveis, e você acaba de ouvir que numa semana anterior o barril de petróleo está em alta. Então, significa que muitas vezes algumas coisas são ditas sem a menor coerência. Então, assim, dados não foram feitos para serem ignorados. Não cabe mais hoje no mundo, por exemplo, eu repito, gente, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica a ninguém na questão política, estou dando exemplos aonde a gente pode utilizar dados, inteligência, para que a gente não se complique. Desde, por exemplo, aqui com vocês, né? Se eu não consultar algo antes de informar, eu estou sendo imprudente. E no meio dos negócios hoje, nós temos sistemas de informação, não dá mais para você informar algo, vir a público, dar uma entrevista coletiva e falar algo que está completamente desconectado da realidade do planeta. Porque mesmo que você estivesse fora do planeta, em órbita, numa estação espacial, você tem acesso à internet por lá. Você tem acesso às principais agências de jornalismo e publicidade do mundo. Não tem como hoje você sair proferindo absurdos só se você não quiser. É o que acontece, por exemplo, com o movimento platonista. Vocês conhecem o movimento platonista? O movimento platonista é um movimento idealizado por algumas pessoas pelo mundo afora que ainda defendem a tese de que a Terra é plana. E continuam afirmando que a Terra é plana. Por que a Terra é plana? Porque eu quero que seja. Então, não adianta. Aí não adianta você informar dados, não adianta você gerar informação, não adianta comprovar com conhecimento, porque ali não há inteligência. O movimento platonista defende a tese com vida ou morte de que a Terra é plana, cara. PQP, desculpem aqui o termo chulo, PQP. A Terra é redonda. Acreditem nisso. E não precisa de inteligência nem de sistema de informação. Ela é redonda. Então, estou citando alguns exemplos absurdos aqui para lembrar vocês que a informação está aí o tempo todo, a todo momento, em todo lugar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém discorda que a Terra é redonda? Não.
Eu Ah, ia bom, falar que que só tá dando susto! uma leve cortada sua fala. Ah, desculpa, deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar o Aqui. compartilhamento da tela aqui. Peraí. Tirei o compartilhamento da tela para ver se fica um pouquinho mais leve aqui. E tinha alguém com a mão levantada, não sei se era o Arthur, queria perguntar alguma coisa, Arthur? Fique à vontade, hein? Não, era só um negócio que a Tatá já respondeu lá, a primeira pergunta. Mas é Perfeito. Então, pessoal, vamos lá. Não, vou tirar. Ativei a câmera aqui, deixa eu tirar, senão de repente a conexão não está boa, vai ficar ainda pior, né? Então, eu citei. professor, Oi, pois não. só tipo um comentário. Quem acredita que a Terra é plana realmente tem uma cabeça muito fechada. Tipo, não bate muito bem, porque fotos comprovam isso, mas ok. Arthur, desculpe, eu não consegui ouvi-lo. Ah, na minha opinião, quem concorda com esse negócio de terra plana é, tipo, tem uma cabeça muito fechada, é, tipo, uma coisa muito sem nexo. Como é que a pessoa consegue ver as fotos da NASA, que a Terra é claramente redonda, e a pessoa continua falando que ela é plana, velho? Contanto que eu vi um post da NASA, deles falando que vão levar um terraplanista para o espaço, só para ele ver mesmo e comprovar. Perfeito, Arthur. Não, de fato, Arthur. Eu acho que em alguns momentos, sendo muito sincero, né, eu não vejo nem loucura e não vejo também, digamos assim, falta de quociente intelectual. De vez em quando eu acredito que esse tipo de questionamento, esse tipo de polêmica é levantada apenas para gerar atenção, nada mais. Nada mais. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo sabe que a Terra não é plana, mas para gerar assunto, polêmica e visibilidade, vamos lá, vamos criar um movimento que combata a teoria já confirmada, comprovada, que a Terra é redonda. Eu apenas fiz uma citação aqui para dizer que, com todas as informações que nós temos ao nosso redor hoje, vivendo num mundo totalmente conectado, globalizado, estar mal informado dentro da esfera empresarial ou pessoal é opção. Se você quer realmente estar mal informado, você consegue, mas hoje é uma questão realmente opcional, porque eu simplesmente, né, externei aqui em tom de ironia, mas para chamar a atenção de vocês para o movimento platonista, porque ali também há um sistema de informação deles, né? Eles têm os próprios artigos, eles desenvolvem os próprios conteúdos e tem os adeptos. E ponto. O que eu estou, assim, simplesmente usando isso como uma forma de chamar a atenção, apenas para lembrar que a informação está aí, né? Fazemos o que quisermos com ela, né? O que queremos com ela. Simples assim. No caso dos sistemas de informação de uso profissional, opa, tem um áudio aberto aí, gente, por gentileza. Hein? Opa, beleza. No nosso caso aqui, agora voltando, né, saindo das metáforas e das ironias, voltando para o foco, dentro da esfera empresarial ou numa esfera acadêmica menor, como a nossa aqui dentro de uma escola, fica claro exemplificar a maneira como o sistema de informação opera e como os diversos tipos de partes envolvidas acessam aquilo de forma diferente. Peguei aqui o exemplo do Teams entre vocês e nós, professores. Peguei também o exemplo do NSA, que também é o nosso sistema de gestão acadêmica, onde professor, aluno, coordenadores, diretores têm acessos diferentes, embora o sistema de informação seja único. E para que a gente possa ir direcionando para o encerramento deste assunto por hoje, que aí depois eu vou lançar para que vocês façam um breve ensaio sobre o assunto. Vou compartilhar minha tela de novo, espero, né, que o áudio não fique ruim. E eu citei aqui níveis hierárquicos que fazem uso diferente
das informações dentro de um sistema de informação, tá? E aqui, ó, o material que eu gosto de usar é de domínio público, tá? É material da PUC, é o Base de Dados de Dissertações da PUC, é um material muito bem feito. Então, eu estou citando aqui a fonte, tá? É de uso público, mas a gente tem que citar a fonte. Isso aqui é da PUC, PUC Rio de Janeiro, que é um material aqui, uma dissertação sobre sistemas de informação. Então, aqui nós temos conceito de sistema de informação, que nós já falamos aqui. Só aumentar um pouquinho o zoom, que eu acho que fica melhor a visualização para vocês aí na tela compartilhada. Então, temos uma definição de sistemas de informação, já conceituamos sistemas, e aqui tem uma definição de sistema de informação, que basicamente é aquilo que eu falo, entre o que é e para que serve, guarda o para que serve, tá? E o que nos importa nesse momento aqui, para a gente avançar um pouquinho. Tipos de sistemas de informação, né? Este autor aqui, que está sendo citado em toda a dissertação, veja bem, pessoal, eu estou usando uma dissertação de nível superior, porque o assunto pede um pouquinho mais de profundidade, mas não que eu queira que vocês cheguem neste nível, mas a gente precisa, já que é para falar, vamos falar com um pouquinho mais de profundidade. Então, tipos de sistemas de informação. Os tipos de sistemas de informação estão atrelados ao que nós acabamos de conversar aqui. Os tipos de sistemas de informação vão atender necessidades diferentes. Ponto. Então, eu tenho, vamos lá, entre a tipificação de sistemas de informação transacionais, ou, perdoe-me aqui a concordância nominal, sistemas de informações transacionais. Por favor. São as informações rotineiras efetuadas como, por exemplo, emissão de nota fiscal, emissão de pedido, compra de mercadoria, etc. Ou seja, aquelas rotinas, né? Aqueles procedimentos cotidianos. Esse tipo de procedimento se utiliza desse tipo de sistema de informação transacional, que está numa camada, digamos assim, mais próxima da operacional e menos do nível estratégico. Aí, descendo um pouquinho, nós temos os sistemas de informações gerenciais. Opa, a coisa aqui já começa a mudar. No nível gerencial, as informações coletadas nos sistemas transacionais possibilitam fazer consultas, produzir relatórios para a gerência, como, por exemplo, qual é a média de idade de uma determinada turma, qual o modelo mais vendido e para qual faixa etária. Aqui, no caso, esta dissertação tem como plano de fundo venda de produtos relacionado a uma faixa etária. Um sistema de informação tem esta possibilidade, da mesma maneira que eu posso verificar aqui no Teams quais foram as postagens que vocês mais interagiram. Beleza? Então, num sistema de informação gerencial, esse tipo de preocupação já ocorre, porque eu estou no nível da gerência. E um gerente, ele se conecta com o setor operacional, ele tem que saber sobre notas e pedidos de mercadoria, mas ele já também precisa estar antenado com a parte mais estratégica, de um nível mais elevado, porque ele aí tem uma bidirecionalidade. Ele se comunica com o sistema abaixo, mas também vai alimentar os executivos de um plano econômico, da parte jurídica, ele já fala com outras esferas, tá ok? Esses sistemas de informações gerenciais é conhecido pela sigla de SIG, tá ok? E um dos mais, digamos assim, não é o mais importante, não existe sistema mais importante e o menos importante. Como eu digo, eles se sobrepõem, eles se complementam, se apoiam. Então, os sistemas de apoio à decisão, os SAD, o nome já deixa claro, eles apoiam a tomada de decisões com informações no nível estratégico, baseado em detalhes, que hoje esses detalhes são mínimos, mas são significativos ao extremo.
Por exemplo, nesta questão de tomada de decisão, todos vocês conhecem a Amazon. A Amazon, né, propriedade do senhor Jeff Bezos, que alguns anos atrás aí retomou o posto de maior fortuna do planeta. Jeff Bezos, CEO, né, digamos assim, executivo da Amazon. E como é que a Amazon retomou, digamos assim, a sua excelência, a supremacia, digamos assim, nesta área de negócios? Porque a Amazon ela atua em vários segmentos, né? A Amazon tem o seu portal de produtos com e-commerce, a Amazon ela tem um canal de streaming, a Amazon, enfim, ela tem transportadora própria, e assim, o nível de detalhe que a Ela também Amazon... tem de música. Oi? Ela também tem de música, a Amazon Music, se eu não me engano. Sim, a Amazon Premium Music também é uma plataforma de música que se encaixa aí na questão do streaming, né? Ah, Que é você usar o fluxo da Também tem internet para... streaming que parece da Netflix, né? Oi? sim, é Pois não. a Amazon Prime Video. A Amazon também tem Amazon Prime. A Amazon Prime, a Amazon Prime ela é um segmento da Amazon, né? Você tem a Prime, que é um valorzinho a mais que você paga, digamos assim, para que você tenha acesso diferenciado a todos os serviços da Amazon, né? Desde da aquisição de e-books no seu e-commerce, até direito a filmes exclusivos, programação exclusiva e assim por diante. Mas, num contexto geral, como é que a Amazon retoma o topo do mercado, a liderança nos seus negócios? Justamente pelo nível de detalhe que ela consegue implementar naquilo que ela realiza. Por exemplo, ela tem uma transportadora própria, né? Já é sabido, porque o mundo está um pouquinho à frente comercialmente do que nós. Nós temos hoje, por exemplo, pegar uma situação para comparar, não quero fazer comercial de ninguém aqui, mas eu acho, né, eu considero os serviços prestados pelo Mercado Livre muito bons. O Mercado Livre, eu torço, inclusive, né, que para essa futura ou possível e provável privatização do Correios, o Mercado Livre já sinalizou que tem interesse em privatizar, em ficar com o Correios. E pela organização, pelo grau de detalhe que o Mercado Livre apresenta hoje, fico otimista quando vejo essa possibilidade, porque se trata de uma empresa que não está de brincadeira, ela não está brincando de fazer direito, ela faz. Não está num patamar como o da Amazon, que chega a ser um nível de detalhe, tamanho, que faz toda a diferença do mundo. Os dados analíticos gerados pela análise de dados da Amazon chega no detalhe de combinar, de medir o tamanho das embalagens dos produtos a serem entregues pela sua transportadora, porque medindo metricamente, mas metricamente, cada embalagem no tamanho do produto, reformulando essas embalagens, ela consegue acomodar melhor no seu caminhão e levar mais produtos simultaneamente, diminuindo valores com fretes. Ela consegue aproveitar ao máximo o tamanho do espaço interno de um caminhão, porque ela acomoda, porque ela tem uma embalagem específica para cada produto, pensando na melhor forma de dispor isso no frete. E isso é feito através do acompanhamento da análise de dados, é métrica. São algoritmos que estão medindo tudo isso. Porque você vai coletar quem? Opa, você busca essas informações com quem? Com quem está armazenando esses produtos nos caminhões. Em algum momento a inteligência ocorre. Opa, se estas embalagens fossem um pouco melhores acomodadas, eu teria um aproveitamento maior do espaço e levaria mais produtos. A Amazon chega nesse detalhe. A Amazon mudou o conceito de e-commerce há uns 4, 5 anos atrás com uma estratégia que para todos nós pode ser óbvia, mas que mudou todo o conceito de e-commerce no mundo todo.
Para quem, né, está talvez ouvindo isso pela primeira vez, uma decisão mínima da Amazon. Quando você entra numa loja, num site de e-commerce, né, de venda de produtos pela internet, muitas vezes, quando você clica sobre um produto em comprar, mesmo que você não vai comprar, mas você clica ali para você ter alguma informação sobre o produto, alguns sites ainda fazem isso, a maioria já não faz mais, porque a mudança de modelo apresentada pela Amazon há alguns anos atrás surtiu tanto efeito que ninguém mais usa isso. Que a hora que você clica sobre o produto para demonstrar interesse pela compra, ali já te pedem, ou pediam, né, alguns anos atrás, para você informar o endereço, para já vir o valor do frete. Porém, como a Amazon é uma empresa que está um pouquinho à frente das demais, porque ela mede, né? Falo sempre, análise de dados, métricas, insights, analytics, está aí, não é agora, há muito tempo. Isso a Amazon fez lá atrás. Ela percebeu que, pelo acompanhamento dos sites nos seus dados, que quando aparecia esta opção para informar o endereço, 60% dos interessados numa compra desistiam e iam fazer outra coisa, porque não estavam interessados em informar o endereço ali. Detalhe, né? Posso dizer para vocês que isso não muda muita coisa, porque aí é uma questão mais de comportamento. As pessoas não querem, porque não querem informar o endereço ali. Mas você vai ter que informar de qualquer maneira em algum momento, porque o que a Amazon fez em termos de estratégia? Ao invés de pedir, de solicitar os dados informativos do endereço no ato do clique na compra, ele só pede isso depois que a compra já foi feita e que você vai efetuar o pagamento. Só isso. Ou seja, a compra já foi feita. Agora, depois que o cliente comprou, ele já efetuou o pagamento, inclusive, aí ele informa o endereço. Aí o cara já não desiste. Este cliente não rejeita a compra. Pode parecer algo bobo, mas isso é fato, é verídico. Isso significou para a Amazon, isso foi em 2011, um aumento de 70% nas suas vendas de e-commerce. Pois não? Quer falar alguma coisa? É por causa, a maioria das vezes, por causa da facada do frete. O frete, até mesmo no Mercado Livre, a gente vai ver alguma coisa besta para comprar, tá acima de R$100, dependendo do lugar. Sim. Mas essa questão do endereço da Amazon não muda. O frete você pode informar em qualquer momento, né? Mas é simplesmente o momento em que você solicita esta informação para o usuário. Pode parecer que não faz muito sentido, né? Porque você tem que informar de qualquer maneira, no início ou no fim. Mas o simples fato de alternar o momento, ou seja, ao invés de solicitar o endereço, o CEP, no caso aqui para nós é o CEP, lá para eles é um outro código. Ao invés de solicitar isso no início do clique da compra, somente depois da compra já efetuada. Isso faz com que o usuário não desista mais da compra, porque ele já comprou. Isto significou, e é como eu estou dizendo, né, isso aí é análise de dados da Amazon. Isso foi em 2012. Isso aumentou em 70% as confirmações de compra. Um outro dado que também é fato é Analytics, né? O Google, em 2014, em suas análises métricas dos seus mecanismos de busca, ele detectou o seguinte, e também está lá, podem confirmar, uma latência. Latência é uma pequena demora de 100 microsegundos no resultado de uma busca, faz com que a retenção de usuários diminua em 20%. Gente, isso é paranoico. Em 100 microsegundos você não vai fazer nada, mas uma latência de 100 microsegundos significa uma rejeição de 20% de internautas sobre uma pesquisa naquele momento. Então, assim, quanto mais leve for um site, quanto mais rápido ele tornar o carregamento para voltar um resultado de uma pesquisa, comercialmente tem um impacto de 20% para mais ou para menos. E quando estamos falando de um mercado extremamente competitivo,
20% é mais do que suficiente para fazer com que o Jeff Bezos volte a ser a maior fortuna do planeta, ou perca para, por exemplo, o Elon Musk, que tanto faz. Ninguém aqui está falando sobre quem é mais ou menos rico, não é isso. Mas o quanto as decisões baseadas em informações minuciosas, direcionadas por sistemas de informação, são determinantes para este universo que a gente está hoje. A internet tornou tudo isso ainda mais determinante. Nenhuma decisão hoje é tomada por acaso, nada. Por exemplo, um layout de tela de um aplicativo não está ali por simplesmente estado da arte. Aquilo também é mapeado. Existe uma tecnologia chamada eye tracking, que traduzindo ao pé da letra seria rastreamento de globo ocular, que é uma tecnologia que já existe há mais de 15 anos, que ela inicialmente foi criada para acompanhar a atenção das pessoas em vitrines. Ela rastreia o globo ocular. São câmeras que elas vão medindo, vão acompanhando e monitorando o nível de hierarquia da percepção visual. Aonde você presta atenção primeiro. Com isso, lojas, prateleiras podem ser organizadas de maneira que aproveite melhor a percepção a neuropercepção das pessoas. Porque, veja bem, só para concluir o raciocínio, isso não é algo, o teu globo ocular, ele não age mediante aquilo que você comanda, não é apenas comandado por uma ação do cérebro, por um impulso elétrico, ele reage. O neuromarketing usa isso. O neuromarketing, o que é o neuromarketing? É uma área do marketing que se faz valer de alguns conhecimentos da neurociência. Quem é a neurociência? É um aspecto, uma área da ciência que estuda reações neurológicas. Reações neurológicas, já diz o nome, é uma reação, não é uma ação. Você não escolhe, é automático. Sempre que uma cor, que uma imagem, que uma animação retém um desvio do teu globo ocular, é uma reação dos seus impulsos. Você não consegue controlar. Então, isso chega a ser, não é covardia, mas chama-se neuromarketing. A tecnologia eye tracking, que lá atrás monitorava vitrines para que, né, por exemplo, proprietários, lojistas pudessem aproveitar o melhor espaço para conseguir dispor aqueles produtos que ele tem mais interesse de vender, hoje já está também há mais de uma década monitorando telas de aplicativos. Quando vocês instalam aplicativos, ele geralmente pede autorização para a câmera, provavelmente o eye tracking está lá. Ele vai também medir o desempenho da interface. Quais são os pontos da tela desse aplicativo por onde você presta mais atenção. Isso é determinante para anúncios, para saber em que ponto da tela eu disparo chamadas que eu quero prender a atenção de vocês de forma mais prática e direta. Porque, como disse, não é uma ação comandada por um impulso elétrico mandado pelo teu cérebro, é uma reação. A neurociência estuda reações humanas. Tanto é que os neurocirurgiões são os caras, né? São os médicos dos médicos, porque eles estudam uma área que praticamente a gente conhece muito pouco, né? Que é a nossa área cognitiva, a nossa área neural. E o neuromarketing usa isso como combustível para aproveitar, potencializar o seu poder de venda, poder de atração. E toda a internet hoje é baseada nisso. Mecanismos cognitivos que estão ali para reter a nossa atenção. E como disse, não é obra do demônio. Isto é tecnologia combinada com interesses. Muito simples. E os sistemas de informação estão aí. Mesmo que você não queira, eles já estavam aí.
Programadores programam isso. E hoje tudo isso está ainda mais capaz, porque temos a chamada inteligência artificial que acompanha, aperfeiçoa, observa tudo o que nós estamos fazendo. E detalhe, ninguém quer dominar o mundo, isso é besteira. A ideia é marketing, não é dominar nada, é apenas ter poder de inferência. Quando eu crio uma campanha de marketing que eu sei que vai vender se eu aproveitar esse aspecto, porque eu sei que quem consome é um público desta faixa etária, que tem predileção por este tipo de assunto, que vai clicar neste ponto da tela, é aqui que eu preciso colocar esta propaganda, é justamente aí que o meu poder de efetividade e minha margem de acerto se estabelece. A inteligência artificial está aí para potencializar tudo. Recursos, marketing, desenvolvimento, pesquisas científicas. Então, tudo ganha muito mais potencialidade com o recurso tecnológico que nós temos hoje. E os sistemas de informação sempre existiram, mas hoje eles estão mais sofisticados, eles podem mais. E quando nós estudamos isso, a gente passa a entender que o quão pequeno nós estamos perante a tudo isso. Então, a gente precisa realmente entender como operam essas ferramentas, como eu atuo diante disso, como eu falei, né? Eu estava na faculdade, né? Isso foi em 1991, e já estudávamos inteligência artificial em 1991 em arquitetura de computadores. Então, também não estou falando de nada novo, tá, gente? Muito pelo contrário. São quase 30 anos, né? Somente de desenvolvimento tecnológico nisso. Então, prestemos atenção, né? As coisas são um pouco mais amplas do que a gente imagina. Não é apenas internet, não é apenas um sistema de informação. Quando dizemos aqui sobre apoio à decisão, quando você pega aí, por exemplo, executivos pelo mundo afora, comprando, vendendo ações, baseadas em que você tem hoje um apoio de sistemas de informação para isso também, né? Vocês talvez não tenham observado, ou se observaram, então não sei se vocês reconhecem este símbolo aqui. Eu não coloquei este símbolo aqui na chamada da aula à toa. Alguém conhece esse símbolo aqui? Esta imagem? Alguém já viu isso em algum lugar? Sabe me explicar o que é isso aqui? Que logotipo é esse? Arthur, Tainá, alguém aí da sala já viu esta imagem em algum lugar? Sabe do que se trata isso? Ninguém? Eu vi quando a minha mãe cursava sistemas de informação. Tá? Vamos lá. Ela falou que é tipo uma lâmpada, né? Um estilo, né? Eu não Uma lembro. lâmpada? Eu era... Não, assim, ela lembra uma lâmpada, só que eu não lembro direito, porque tem anos que ela fez. Ela acabou lá para 2015. Bom, vamos lá. Só para, já que eu citei aqui, eu sempre procuro colocar alguma coisa que faça sentido com o que nós vamos apresentar ao longo da aula, né? Quando consigo, beleza. Quando não consigo, paciência. Este símbolo aqui, esse é o logotipo do Watson. O Watson é uma plataforma cognitiva da IBM, que já tem aí também beirando, vamos lá, ela desenvolveu por volta de 2005, 2006, e já estava coletando dados aí desde 2005, 2006, mas comercialmente para o mundo, isso aí em 2010, 2011, ganha aspectos também em relação a Marte. A plataforma Watson é uma plataforma cognitiva de inteligência artificial da IBM, né? Ela tem aí, oficialmente, também aí quase, vamos lá, 10, 11 anos, mas isso oficialmente, mas acreditamos que ela já está operando há muito tempo. É um dos, digamos assim, um dos projetos mais significativos hoje, não único, né? O Google também tem a sua plataforma, Microsoft. Inteligência artificial hoje é lugar comum, né? Criar algoritmos que observam e captam informações e tiram deduções a partir disso
já é realidade também há mais de 10 anos. O que chama atenção hoje são os feitos da plataforma Watson, que está ao alcance de vocês, tá, gente? A IBM tem parceria com o Centro Paula Souza. Até pouco tempo atrás, tinha um espaço da IBM chamado IBM Bluemix, que hoje mudou para IBM Cloud, Cloud de nuvem, onde você pode criar uma conta e começar a brincar, entre aspas, no bom sentido, porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui é conhecimento. Se aproximar dessas ferramentas com inteligência artificial da própria IBM. A Microsoft tem aqui, dentro do Microsoft Azure, que é a plataforma em nuvem da Microsoft, ferramentas com algoritmos cognitivos para vocês usarem, para nós usarmos. O que é um algoritmo cognitivo? Ele é programado para aprender a aprender. Ele acumula base de dados, só que ao invés de pessoas tomarem decisões com isso, ele mesmo toma, porque ele foi programado para isso. E como disse, não é obra do demônio, isso aí é tecnologia. A plataforma Watson da IBM hoje, ela já é usada, eu não pesquisei isso hoje, tá? A última vez que eu li sobre isso aqui já tem um tempinho, eu precisava atualizar a minha leitura para trazer dados reais, atuais para vocês. Mas a última vez que eu li sobre a plataforma Watson, na área de atuação jurídica, nos Estados Unidos não tem mais nenhum escritório de direito, nenhum escritório jurídico, que eles têm vários, né, escritórios famosíssimos com grandes advogados, que tomem decisões jurídicas que não sejam fornecidas pelo Watson. É ponto. Hoje, só se utiliza advogados nos Estados Unidos por força da lei. Porque se não fosse obrigado por lei, com a plataforma Watson hoje, se tem 77% de margem de acerto em decisões jurídicas. Como é que isso ocorre? Fácil. Tá? Ela tem no banco de dados, não apenas jurídico, tá? Em vários. Uma plataforma cognitiva, ela tem aquilo que você fornece. Então, pesquisa oncológica, em descobertas, em avanços em relação a desenvolvimento científico sobre o câncer, o Watson já tem, assim, uma base de dados absurda. Claro, não é o suficiente para chamar, olha, temos condições de determinar a cura do câncer, mas avanços muito significativos, né? Você coloca equipes médicas mais conceituadas sobre esse assunto, trabalhando e fornecendo dados ali por 1, 2, 3, 4 anos, hoje ele não recebe mais esse tipo de coisa. Hoje ele está retornando dados. Ele foi alimentado por 3 ou 4 anos e hoje ele está gerando dados muito mais significativos do que ele recebe, porque ele já está muito à frente. E na questão jurídica, chama atenção pela margem de acerto. Então, por uma questão até de segurança, todos os escritórios jurídicos norte-americanos que têm condições de comprar o serviço do Watson, da plataforma da IBM chamada Watson, Watson, que é o nome do fundador da IBM, toma suas decisões alicerçadas nos dados fornecidos pelo Watson. E ele tem um quê? Uma base de dados de mais de um século, que foi armazenado para ele, sobre as mais variadas linhas jurídicas, porque é assim, né? Quando você estuda um processo, você também tem que saber qual é o juiz que está conduzindo este processo. Porque aí nós temos as linhas jurídicas. Um determinado juiz, para uma plataforma que estuda isso por séculos, ele também estuda todos os casos que foram avaliados por aquele juiz. E ele sabe qual é a margem daquele tipo de abordagem, daquele tipo de assunto, ter esta ou aquela interpretação. Então, com base nisso, 77% das causas que ele determina, ele acerta. Porque ele sabe mais sobre aquilo do que o próprio jurista que ali está. Porque ele alimenta dados de mais de um século sobre aquilo. Porém, né, vale lembrar que vários escritórios usam isso, então todos eles se alicerçam no Watson. E aí a decisão final é de um juiz, de um magistrado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso é realidade já há muito tempo. E não tenham dúvida, os principais planos de governo das grandes potências hoje já estão alicerçadas em plataformas de inteligência artificial. Antes de tomar qualquer decisão hoje, qualquer um se baseia nisso.
Se não for o Watson, é outro. Eu falei o Watson aqui porque ele é um dos mais populares, né? Talvez vocês não conheçam, mas a plataforma Watson da IBM, ela é super popular. E vocês podem acessar. Vou colocar aqui, ó, no chat aqui para vocês, IBM Cloud. Vou parar a partilha aqui. IBM Cloud, que é o serviço. Se vocês colocarem isso aqui, ó, deixa eu novamente... Deixa eu colocar aqui na minha tela, IBM Cloud. Eu tinha uma conta lá, mas faz muito tempo que eu não acesso, devo ter perdido. Compartilhar de novo só para mostrar, porque o legal dessas coisas, isso é muito legal, é que estamos falando de algo, está aqui, é só mostrar, é ver para crer, see and believe. Vamos lá. Eu cliquei, ele não abriu. Ó. Vou aceitar aqui os cookies. Bom, aqui nós estamos no IBM Cloud, que até alguns anos atrás era o Bluemix. Vale lembrar por que esta loucura, esta obsessão da IBM pelo azul. O azul é o padrão da IBM, sempre foi assim, né? A IBM, lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, ela já usava o azul. Então, tudo da IBM é azul. E é porque é porque eles querem e acabou. Então, aqui, ó, se vocês criarem uma conta, eu preciso entrar novamente aqui e ver como está isso, tá? Até pouco tempo atrás, quando se chamava Bluemix, né? Tá aí o Blue também. Eu criei uma conta para testar algumas ferramentas. Porém, eu não tive tempo de ficar fuçando muito tempo, mas vale a pena, não só na IBM, mas aqui também, repito, na conta de vocês da Microsoft, na plataforma em nuvem da Microsoft, o Microsoft Azure tem várias ferramentas de inteligência artificial para teste. No caso da Microsoft, é de graça para uso escolar, acadêmico. No caso da IBM, eles têm um conceito chamado freemium, que é um conceito de criação deles. O que é freemium? Free de livre, né? É uma junção de premium com free. E aí ele cria o conceito de freemium. Ele vai ser gratuito, você pode usar gratuitamente enquanto você não estiver usando isso para ganho. Quando você utilizar essas ferramentas para ganhar algum retorno financeiro, obviamente, ele vai cobrar de você um percentual, mas é um percentual pequeno, e eu acho justo, né? Você está lucrando com uma ferramenta deles, é justo que você direcione. E aí eu já ouvi isso numa sala de aula. Ah, mas não dá para enganar? Eu falo, olha o pensamento, gente, não dá para dar um chapéu numa inteligência artificial, você está logado nela. Você fez o login, ela sabe o que você está fazendo, não para com essas ideias, não tem absolutamente nada. Ah, mas e se eu não quiser passar? Se você não quiser passar o percentual, você não usa, simples assim. A gente tem que parar com essa ideia também de que tudo tem que ser de graça, né? Eu acho que é justo você usar a ferramenta e pagar um percentual sobre o lucro. Então, aqui está, depois quem quiser conhecer com mais detalhe, acessem, criem uma conta, acessem também o Azure da Microsoft. Assim, como o nosso assunto aqui em aula é sistemas de informação de um modo geral, nós temos aí até o final do semestre para navegar nos mares de sistemas de informação e, de vez em quando, eu salto um pouquinho além do nosso plano de aula, porque não tem como, ter tanta ferramenta nova aí, diferenciada, e a gente não conhecer. Eu me sinto na obrigação de fazer essa ligação para vocês. Olha, está aí. É possível. É só usar. Então, teremos tempo, até o final do semestre, temos toda a parte. Isso aqui são sistemas de informação, só que hoje sob uma outra ótica, em nuvem. O que é em nuvem? Estão hospedados num servidor online e dotados de algoritmos cognitivos ou inteligência artificial, que tudo que você fornece para ele são dados que ele vai gerar uma análise própria e retornar para você e falar, olha, é por aqui. Isso é muito significativo. Isso nos dá possibilidades infinitas. E detalhe, tá? Não é novidade, tá, gente? Isso aqui já está aí há muito tempo.
O mundo está utilizando isso para marketing, para vendas, para potencializar, infelizmente, armamento, né? Isso, enfim, faz parte, né? Tudo que existe, né, se complementa no oposto. Está aí a filosofia do Tao, o Yin e o Yang, a luz e a treva. Se você quiser usar para o bem, bem, se não, paciência. O importante é que haja equilíbrio. A ferramenta está aí, pode ser usada para várias finalidades. Perfeito? Voltando aqui para o nosso encerramento. Fiquem à vontade para vocês acessarem isso aí, tá ok? Para hoje, para fechar o nosso assunto da noite, falamos aqui sobre a continuidade desta parte de sistemas de informação. Falei sobre tipos de sistemas de informação em termos de níveis de permissão e acesso, tipos de informação diferentes, sistemas de informação direcionados à área operacional, à área gerencial, à área executiva. E o contexto geral, a gente passou para vocês aqui na aula passada e hoje, toda essa parte conceitual de sistemas de informação. Tá ok? Para as próximas aulas, a gente continua e, sempre que possível, conectando com ferramentas, com dispositivos que estão em voga no momento, no mundo. Tá? Não citei na aula, mas está terminando aqui, isso fica para uma outra oportunidade. Quando tiverem a possibilidade também, já que falamos aqui do Jeff Bezos, da Amazon, o seu arquirrival em termos de fortuna hoje no planeta, o Elon Musk, ele tem um projeto também assustador, que é o Neuralink. Quando vocês puderem, semana que vem a gente puxa esse assunto, sobre o Neuralink. É muito interessante também, algo extremamente interessante e muito promissor, mas aí fica para a próxima aula. Pessoal, vou encerrando aqui. Alguma pergunta, alguma colocação final? A galera que gosta de vez em quando interagir, hoje ficaram um pouquinho mais calados, mas também participaram aqui. Se tiverem alguma colocação para fazer, sou todo ouvidos. Não? Tudo bem? Podemos encerrar? Fala, Matheus, fica à vontade. Ô, professor, o senhor falou esse negócio do Neuralink, né? Eu acho que eu sei mais ou menos sobre o que se trata. É aquele negócio de ser humano tipo imortal, né? Que ele transfere a mente da pessoa para um outro corpo, para a pessoa não envelhecer, mais ou menos. Não, não é essa a ideia, não, Matheus. Matheus, desculpa, não tem um S, né? Matheus. O Neuralink é um projeto, né, do Elon Musk, mais uma equipe de desenvolvimento, que estuda, né, a implantação de chips na rede neural orgânica, fisiológica. E já está rolando, né? Já tem implantes em ratos, já está funcionando, ou seja, você, em breve, poderá, sim, fazer um upload para você mesmo, né? Desde que você implante um chip neural. São chips que vão se conectar à sua rede neural. E já está funcionando. Não em pessoas, mas já está em ratos. Chama-se Neuralink. É um projeto do Elon Musk com vários colaboradores aí pelo mundo afora. O que nós temos de oficial, e é fato verídico confirmado, em ratos já está rolando. Em pessoas, não. Mas é uma tecnologia muito promissora. A conexão de chips com a rede neural. Isso não tem nada a ver com ficção científica, mas olha a quantidade de pessoas que podem se beneficiar olhando o lado positivo das coisas, né? Nós temos hoje uma série de questões aí de, por exemplo, patologias, pessoas que têm problemas, né, digamos assim, com paralisia, aneurismas, algumas questões que você pode melhorar com esse tipo de implante, pensando na questão médica, na questão de melhorar a vida das pessoas. Mas, enfim, tem N possibilidades, né? O Neuralink é um projeto, assim, impressionante. Vale a pena parar para ler, discutir sobre isso, mas em algum outro momento, estamos falando de sistemas de informação, isso é sistema de informação. São sistemas de informação num outro nível. Não está na internet, não está local, mas está na rede neural, que é uma das redes mais promissoras, né? Nós temos milhões, bilhões de neurônios, né? Que se renovam todos os dias.
nós temos também trilhões de sinapses que fazem as ligações entre eles. Você poder colocar chips aí, repito, olhando positivamente, tá? Sem entrar nas teorias das conspirações, porque tem, né? Em algum momento, claro, né? Também servirá para uma série de barbáries. Mas, enfim, vamos olhar com bons olhos e nas próximas aulas, no futuro, a gente pode trazer esse assunto com mais profundidade, o Neuralink. Ainda bem que você Beleza? esclareceu, porque então onde eu li isso, o cara viajou legal. É, que assim, temos filmes, né, que tratam essa possibilidade. Esqueci o nome do filme. Tem um filme do Johnny Depp, não do Johnny Depp, né, que ele estrela, ele é o ator principal do filme, aonde no filme acontece isso. Você tinha a possibilidade, ele estudava isso, né, ele era um cientista da computação, e tinha essa possibilidade de você, no finalzinho ali, nos seus momentos finais, você poderia transferir a sua vida, a sua atividade cerebral para um chip, e depois tentar reimplantar isso. Mas isso é um filme de ficção, né, gente? Tem na Amazon no Netflix. Eu não me lembro o nome do filme. Vale a pena assistir. No campo da imaginação, na esfera do entretenimento é válido, porque ali viaja um pouquinho hoje, né? Mas talvez um dia isso seja possível, hoje ainda não. Mas o Neuralink é um projeto que tem essa outra vertente, né? O implante, a conexão de chips em redes neurais naturais. E não é possibilidade, já é. Só não estão com pessoas. Em ratos já tem. Beleza, gente? Ó, tem mais alguém com a mão levantada aqui? Acho que tem o Arthur. Quer perguntar alguma coisa, Arthur? Professor, essas imagens que você mostrou, principalmente os tipos de informações que você mostrou, estarem disponíveis nos arquivos? Quais imagens? As imagens sobre sistemas de informação, é isso? Da IBM Blue Mix não, é só o link do site que eu forneci para vocês aqui. Não está no site não. da... A DBM Não, está... as imagens sobre as informações. Olha, referente aos temas de informação, a aula de hoje, os links eu vou disponibilizar sim. Mas essa questão da IBM eu não coloquei lá. Eu vou colocar, está aqui do lado, apenas o IBM Cloud para vocês. É um assunto alternativo, né? Não está hoje na pauta da aula. Eu citei como algo complementar. Não estará lá, não. Mas posso colocar, se vocês quiserem, não há problema algum, né? Sem problema. Podemos disponibilizar. Mais alguma pergunta? Tudo bem? Podemos encerrar? Bom, pessoal, não tendo mais dúvidas, vou terminando aqui a gravação, beleza?